gente, então, dentro do conteúdo de movimento em duas ou três dimensões, né? Na verdade, essa teoria aqui é bem geral, mas ela é interessante apresentar ela nesse momento, quando a gente começou a entender como é que é o movimento em dimensão maior do que 1, né? Então, vamos fazer aí um pequeno exercício que a priori pode ser desenvolvido em dimensão 2, certo? Mas a gente pode depois extrapolar para a dimensão 3 sem problema, tá bom? A equação ela é bem formal, né? Então vamos lá, vamos entender qual é o tipo de problema que a gente quer estudar aí para entender a chamada velocidade relativa, né? Então qual é o problema aí? Vamos lá. Supomos que você tem um referencial O, certo? Que é um referencial fixo. Desculpem. É um referencial fixo, ou seja, com velocidade zero, tá bom? E aí você esteja acompanhando o movimento de um dado corpo P, considerando o referencial O como sendo o referencial prioritário, tá bom? Então você está fazendo esse acompanhamento do móvel P em relação a O. Como é que você faz isso? A gente acabou de discutir agora há pouco, né? A gente mede o vetor distância entre R e O, não é assim? Então eu chamei aí, não sei se vocês conseguem ver, eu chamei aí ele de ROP, tá bom? A distância, né, de O a P, tá bom, gente? Beleza? Lembrando, né, O é um referencial fixo a priori e P é um móvel qualquer, um objeto que está se movendo aí em relação a esse referencial O, tá bom? Pronto. Aí agora a gente tem um segundo corpo chamado de O', que tem velocidade constante, tá bom? Ele tem um movimento em relação a O, certo? Então você vai, por exemplo, também fazer aí o acompanhamento, né, desse movimento do corpo O' em relação ao referencial O. Como é que a gente faz isso? A gente vai medir a distância de O até O'. Então a gente vai, né, fazer esse vetorzinho aqui, ó, tá bom? Então esse vetorzinho aqui é o vetorzinho R de O até O', tá certo? Que é ele que vai dar a distância do objeto O' até o referencial O, ok? Pronto. Aí agora, supomos que eu queira fazer o seguinte, eu quero trocar de referencial. Eu quero dizer, olha, eu quero agora acompanhar o meu objeto P não em relação a O, eu quero acompanhar em relação a O'. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora medir a distância de P até O'. Então eu vou aqui nessa, né? Calculo essa distânciazinha aqui que eu estou marcando agora, que é a distância do corpo P até O'. Esse vetor eu chamo ele de R de O'P, tá bom? Pronto, feito isso, agora eu tenho aí uma possibilidade de fazer uma troca aí de referencial, certo? Então eu posso, por exemplo, olhar esses vetores, né, e perceber claramente que o vetor RO'O' com o vetor RO'P, eles somados vão dar o vetor ROP, tá bom? Então é isso que a gente vai escrever aqui do lado. RO'O' mais RO'P resulta como soma vetorial do vetor ROP, tá bom? Pronto. Agora o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma derivada dos dois lados dessa igualdade. Eu posso derivar o lado esquerdo e o lado direito, tá bom? O lado esquerdo basicamente é derivar um vetor. Então eu tenho ROP, eu derivo, vai ficar derivada de ROP em relação a T, tá bom? É o que está escrito aqui, ó, nesse ladinho, deixa eu marcar para vocês. É o que está escrito aqui, tá bom? Agora vamos derivar o lado direito. O lado direito é uma soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. E assim eu faço. Derivo o primeiro e derivo o segundo, tá bom? Agora, pelo que a gente viu antes, nas últimas aulas, o que é derivada de ROP em relação ao tempo? O que é a derivada da posição em relação ao tempo? É a velocidade. Então, essa primeira derivada aqui, do lado esquerdo, é a velocidade medida em relação a O. É a velocidade do corpo P medida em relação a O. O que é essa segunda derivada aqui? O' é a velocidade do corpo O' em relação a O. E o que é a terceira derivadinha aqui? Esse terceiro termo aqui de derivada é a velocidade do corpo P em relação a O'. Tá bom? Então assim eu tenho uma equação de velocidade relativa, onde eu posso trocar de referencial e recalcular as velocidades, tá bom?
Aí você vai dizer, pô, essa fórmula tá muito diferente daquela fórmulazinha que eu tinha decorado, aquela lá do ensino médio, né? Que o cara dizia, se os corpos estiverem se aproximando, soma, né? Tem um negócio desse, né? Se os estiverem se afastando, subtrai, não tinha uma, né? Desculpa, perdão. Se estiverem se aproximando ou se afastando, né? Aí você soma as velocidades. Se eles estiverem na mesma direção, perdão, se eles estiverem na mesma direção, né? Aí você subtrai. Não tinha uma formulazinha dessa, né? Que a gente decorava quando a gente fazia ensino médio. Na minha época chamava segundo grau. Mas eu lembro que tinha. O professor dizia pra gente decorar. Olha, gente, quando os corpos estiverem se aproximando, você soma as velocidades para calcular a velocidade relativa, né? Se eles estiverem na mesma direção, um correndo atrás do outro, aí você subtrai. Não tinha uma formulazinha dessa, né? Então vamos lá. Vamos tentar entender como aplicar essa expressão que está aqui, certo? Como aplicar essa expressãozinha aqui. Cadê? Travou. Como aplicar essa expressão para a gente recuperar essa decorebazinha lá do ensino médio que a gente tinha, né? Que a gente meio que usava, meio sem entender direito. Vamos aplicar essa formulazinha aqui para a gente chegar naquilo ali, tá bom? Vamos lá, vamos para outra transparênciazinha. Cadê? É aqui. Isso, pronto, aqui. Exemplo unidimensional, certo? Então vamos lá, é aquele primeiro problema que a gente brinca lá no segundo grau, né? No ensino médio. Você tem um momento unidimensional, tá? Aí aqui o O é o seu referencial de velocidade zero, tá? É um poste, né? Por exemplo. Aí aqui você tem um carro em movimento, que é o P. E aqui você tem outro carro em movimento, que é o O'. Tá bom, gente? Não é isso? Aí a gente quer que é dado. A gente sabe as velocidades do carro medidas em relação à Terra, ao poste, né? Então a gente tem velocidade de P em relação a O e tem a velocidade do O' em relação a O. A gente tem isso. Isso é dado, né? Tá bom? Então as duas velocidades que estão aí dentro dos círculozinhos são as velocidades respectivamente dos objetos móveis medidas em relação à Terra, em relação ao referencial fixo, tá bom? Então vamos aplicar a formulinha. Então eu quero agora fazer eu quero saber qual a velocidade de P em relação ao O'. Né? Quero botar o referencial no O' e calcular a velocidade de P, tá bom? Então, vamos para a nossa fórmula, né? Aquela expressão que a gente acabou de deduzir. E vamos escrever de uma maneira, né, bem adaptadazinha os vetores de velocidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a fórmula que a gente acabou de deduzir, né? A expressão aí de transformação de referencial. E aqui eu tenho, vamos definir quem é a velocidade de P em relação a O. Quem é essa velocidade? Vamos para cá, ó. P em relação a O é esse cara aqui que está vindo na direção de x positivo. Então ele se move paralelo no sentido de x positivo. Então ele é o módulo da velocidade vezes o versor x positivo, tá bom? Quem é V, né, O'? É a velocidade do objeto O' que se move no sentido contrário de x positivo. Então, como é que a gente escreve o vetor dele? É o módulo vezes menos o versor. Tá vendo? Aí é menos vetor. Por quê? Porque a velocidade está no sentido de x negativo. Aí agora vamos só pegar isso e colocar tudo naquela fórmula. Aplicar na fórmula, né? Então, onde tinha VOP, a gente bota isso aqui. Onde tinha... Vou pegar a canetinha aqui. Onde tinha VOP, bota isso. Onde tinha VO', põe isso, com um sinalzinho de menos aqui. E esse é o cara que eu estou em busca, né? Que é a velocidade do corpo P em relação ao referencial móvel que está se aproximando dele. Organizo tudo aí do lado, dá o quê? Dá aquela bendita formulazinha que nós todos, né, temos desde o ensino médio. A velocidade de um corpo em relação ao outro é a soma das velocidades. E ainda te dá qual é o sentido, né? Sentido x positivo. Se você está neste carro aqui, você tem a impressão que este carro, o carro P, se você está nesse carro aqui, você tem a impressão, né? Você observa que este carro aqui se desloca na sua direção uma velocidade maior. Por quê? Porque a velocidade relativa dele é dada por essa expressão aqui. A soma dos módulos e apontando na direção de x positivo. Tá bom, gente? Vamos para outro agora exemplo, que é o exemplo de subtrair, né? Que a gente também tinha lá decoradinho, né? Qual é esse exemplo? Mesmo esquema. Referencialzinho O, corpo P indo na direção de x positivo, corpo O' indo também para x positivo. Esqueci de marcar aqui, mas aqui é x positivo. Tá bom, gente? Beleza? Então, a gente tem a mesma configuração, só trocamos o sinal da velocidade do O', tá bom? Então vamos lá. Vetores. P, x positivo. Agora o O', x positivo também.
pega essas duas velocidades, põe na expressão que a gente acabou de deduzir e a gente chega exatamente na expressão que a gente tinha decoradinho lá no ensino médio. Quando um vai atrás de um carro, vai, né, na mesma direção do outro, a velocidade de um em relação ao outro é a diferença entre os módulos aqui, né? Aí essa questão de ser positivo ou ser negativo vai depender do valor da velocidade. Por exemplo, se a velocidade de OP em módulo for maior do que de O', aí isso daqui vai dar um número positivo. Então esse cara se aproxima, esse cara aqui se aproxima dele bem lentinho. Se essa velocidade for menor, se essa velocidade aqui for menor do que essa, esse número dá negativo. E aí esse cara aqui vai ter a impressão que esse daqui se distancia dele, né? Então é isso, gente. Então a gente aplicou aí a formulação correta da velocidade relativa e deduzimos aquelas duas decorebinhas que a gente tinha, né, lá do ensino médio, né, sobre como é que calcula a velocidade relativa no problema dimensional. Nos próximos vídeos eu vou discutir o problema bidimensional, tá bom? Como é que a gente aplica essa fórmula diretamente no problema bidimensional. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Um abraço, bom dia.